E mamãe falando na matéria. A bolha tá feita. Arthur, Tutu, não sei como é que teus amigos chamam. Chama de Arthur mesmo. Arthur, você é um cara corajoso, né? Pô, obrigado, cara. Corajoso é o que sempre falo. Corajoso é quem paga imposto e acaba não fazendo nada. Eu conheci o seu trabalho quando você, enfim, criou essa coragem aí e inspirou muita gente em ir às manifestações mostrar as incoerências e especialmente a falta de conhecimento da galera, né? Nenhum momento, eu ficava com medo por você às vezes, porque é muita gente, foge absolutamente da razão, as pessoas ficam putas, agressivas. O que te aconteceu de mais absurdo assim nas manifestações? Cara, o de mais absurdo, assim, de ação, de você ficar com medo, cara, uma vez eu quase tomei um tiro, né? Sério? Tá vendo? Não cara... as armas. Ó. Ouviu? Não, você não as armas? Não, lógico que não. Se eu tivesse uma arma, ele não ia tentar me dar um tiro. Sei. Defender. Mas e com certeza o cara que tava lá não conseguiu aquela arma legalmente. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui com um amigo meu, Ulisses Moraes, no Mato Grosso, passar um pedágio indígena, né? Que é esses absurdos que a gente tem no Brasil, né? Os índios, não, tem que ser preservado, mas eles têm um pedágio ali que eles cobram dinheiro da nossa sociedade. Proíbem de passar, né? Proíbem você não pode passar e deixar pra cobrar uma multa ali também. Exatamente, cara. E fomos lá, tal, fizemos o vídeo. Na hora de ir embora, eu olhei assim e tinha logo em seguida um acampamento do MST. Eu falei, pô, para o carro aí, vamos lá. Aí os caras, não, vamos. Aí fomos. Aí, cara, pique filme mesmo. Entramos, né? O cara da portaria já soltou fogos ali, um negócio super organizado. Aí já vem a militância. Aí a gente conversou, tem esse vídeo na internet. Conversa um pouquinho com os caras. Aí alguém já, opa, aquele cara do MBL. Pronto. Aí veio um cara lá do fundo, ele veio já armado. Falei, putz, aqui ferrou. Aí saímos correndo, ele chegou a apontar e atirar. Ainda bem que ele sério? Só que a gente tinha já deixado o carro ligado, com as portas abertas, virado pra estrada. Tipo então, roubo de banco, assim. Já deixa tem esse vídeo na internet. Sério? Tem esse vídeo na internet. Tá no meu canal. Caraca, lá. Tem quantas visualizações? Sei lá, mas tá bombando. Bombou, na época bombou, né? Não sei hoje como é que tá. A gente recebeu várias vezes no De Tudo Um Pouco, inclusive essa semana, um cara que chama Gui Almeida, muito engraçado, ele faz vídeos que ele vai pras ruas e pergunta coisas óbvias pras pessoas e elas não conseguem responder. Tipo assim, onde fica o muro de... Sei lá, que país fica o muro de Berlim? Que cidade fica o muro... E as pessoas se confundem. Só que o intuito todo é zoar. Quando você começou, você sabia, você já imaginava, né? Mas você sabia que as respostas iam ser tão idiotas, iam ser tão desconexas, tão absurdas? Cara, sim, porque o que acontece é que quando a gente conversa sobre política com as pessoas, você vê o tanto de desinformação que tem, né? Ainda mais, assim, depois da polarização, né? Vamos por ali que depois de 2014 você começou a ter uma onda de pessoas falando sobre política. Mas a vida normal, né? Eu sou uma criança dos anos 90. Sim. Cara, anos 90, eu não sabia o que era comunismo. Eu assistia filmes, sei lá, eu assistia o Scarface, aí ele, eu odeio comunista. O que é comunista? Né? E, pô, hoje qualquer criança de 9 anos já sabe o que é comunismo. Então, de fato, quando você saia na rua e ia perguntar para as pessoas, na vida real mesmo, né, do empresarial e tal, você vai ver, cara, ninguém entendia nada, né? A questão do FGTS foi muito... Quando eu descobri, porque eu descobri na prática, eu não estudei o que era o FGTS, eu ia ter que pagar, aí eu, caramba, por que eu tenho que pagar isso aqui? Pô, quanto que rende? Eu falei, não é possível que as pessoas não falem disso, né? Então, eu já fui pra rua esperando esse tipo de coisa. O que a gente não esperava, né, é que o canal fosse ter uma repercussão tão grande. Eu nunca ia imaginar que um dia me tornar deputado, que um dia me tornar candidato à prefeitura de São Paulo. Segundo mais votado, né, de São Paulo. Paulo. Nunca ia imaginar. Isso foi completamente sem pretensão, sem estratégia, sem nenhum tipo de... Eu não mirei onde eu cheguei. Ô, Arthur, mas, desculpa, por que você acha então que as pessoas vão pra rua defender coisas sobre as quais elas não entendem? Tipo, o cara vai falar da PEC do teto de gastos. E você pergunta para ela, tá, mas o que fala a PEC? E a pessoa não sabe o que trata a PEC que ela está se opondo. Sim. Por que a pessoa faz isso? Qual é o racional aí? Cara, eu não acho que isso seja uma coisa do Brasil, acho que isso seja uma coisa do mundo, né? As pessoas, elas querem ter um senso de pertencimento. É muito de bom grupo, você... né? Exatamente. É muito bom você ter aquela sensação que você está fazendo parte de uma missão, de algo maior do que você. Então, quando você pega, até esse exemplo é muito perfeito da PEC do teto. Quando você pega, por exemplo, estudantes de 15, 16, 17 anos, né? Travando uma escola em nome de uma PEC que vai acabar com os investimentos em educação. O cara se sente o máximo. Puta, eu tô fazendo história, eu tô, sei lá, eu sou o cara as pintadas da minha geração e não sei o quê, quando na verdade ele tá sendo manipulado pelo seu professor de história. Então, isso ocorre, acho que ao redor do mundo, né? E a política é uma coisa muito engraçada, porque é uma coisa do ser humano e não do brasileiro. Eu acho que é uma coisa do ser humano. E uma coisa da nossa sociedade moderna é que nós dependemos muito de coisas que nós entendemos muito pouco. Né? Se a gente pegar, por exemplo, essa roupa que eu estou usando, eu não
entendo exatamente como que o cara pegou o algodão, o cotton, não sei o que lá e formou isso daqui. Acontece que se eu tomar uma decisão errada em relação à roupa que eu vou comprar, eu estou prejudicando a mim. Claro. Quando você fala sobre política, que é algo que também as pessoas dependem muito e entendem pouco, as suas opiniões, as suas opções, elas interferem na vida de todo mundo. É por isso que é um assunto tão polêmico e que mexe tanto com os ânimos das pessoas. A história da ignorância racional, né? Exatamente. Que é exatamente isso. Se eu defender um ponto que está errado, a chance de a minha expressão ali mudar alguma coisa é muito baixa. E o prejuízo que isso resultar vai ser dividido por todo mundo. Exatamente. Diferente da roupa errada que eu comprar, né? Exatamente isso. Acho que isso é uma... Sempre me perguntaram, por que o pessoal mais de humanas é sempre mais... Justamente por isso, porque você não tem uma ação e reação tão imediatas como, por exemplo, o pessoal de biológicas ou de exatas, que, você faz um cálculo ali, não deu, tá errado, acabou. Agora, teorias sociológicas, primeiro que você não consegue isolar variável, né? Eu não consigo, por exemplo, no caso de armas, falar assim, tem um país que liberou e um país que não liberou e você consegue medir os índices onde eles são extremamente similares. Não tem inúmeras variáveis que você não consegue fazer um debate exato, né? E outra que você, muitas vezes, para você fazer um debate desse, baseado em evidência, está falando de experiências geracionais, está falando de esperar 20, 30 anos para ver o que aconteceu. Claro. Então, é muito mais difícil. Quando você conversava com essas pessoas, você tinha permissão delas para editar? Isso é uma coisa até engraçada de você ter me perguntado, porque o primeiro vídeo que eu fiz, qual que foi a história, né, cara? Tô bravo pra caramba ali no trânsito, parado, cara, o que eu faço, tal? Vou perguntar, foi super de impulso. Vou pegar minha câmera e vou perguntar pros caras. Aí fiz o vídeo, aí fui aprender na internet como é que editava e eu fiquei morrendo de medo justamente de tomar processo. Aí eu fui lá e fui aprender a fazer o blur, né? Aquela rodinha que você embaça a cara da pessoa. Fui fazendo frame. O meu primeiro vídeo eu fiz frame, a bolinha andando na cabeça. Pra garantir que não aparecessem as pessoas. É um saco. Mesmo assim, uma menina me mandou lá, vou te processar. Eu já, ai meu Deus. O pessoal pode processar? Você estando na rua? Não, aí eu fui consultar advogados, fui perguntar. O pessoal falou o seguinte, tem alguns aspectos. Número 1, você está em lugar público, a pessoa também está em ambiente público, então tá de boa. Segundo ponto, vocês estão num ato político e público. É mais um ponto de reforço. E terceiro ponto, você está nitidamente com uma câmera na mão. Eu não estou com uma câmera escondida num ambiente privado filmando o que você está fazendo na sua vida particular. Nós estamos numa manifestação, eu estou com uma câmera na mão te perguntando. Então, se você olha para a câmera e respondeu, você deu aquela permissão, né? Então, esse é o tipo de processo que eu nunca perdi, né? Um dos poucos tipos de processo que eu nunca perdi. Mas em relação a isso, tá tranquilo. A gente tem alguns assuntos para tratar, até porque o programa chama de tudo um pouco. Vamos querer saber que comida você come, que série você vê no Netflix, mas tem alguns assuntos prioritários aqui que eu acho interessante a gente falar. Essa semana, por exemplo, a gente mostrou e o país inteiro viu pelo WhatsApp as imagens que não nos dão muito orgulho como moradores de São Paulo, da Cracolândia, mais uma vez, cenário de um comportamento inaceitável e sem punição e, enfim, sem saída para as pessoas que passavam por ali. A gente já viu várias tentativas, vários prefeitos tomarem atitudes e tal, e nunca funcionou, né? Parece que não tem um ponto onde se consegue achar um equilíbrio. O que você faria se você tivesse, por exemplo, ganhado essa eleição com a Cracolândia? O que dava para fazer diferente, né? Mas a gente perdeu a chance. Nesse caso específico dessa eleição, a gente tem, eu falei muito sobre isso na campanha, a revisão do plano diretor, né? Rapidamente, o que é plano diretor? É como você usa o solo da tua cidade. O nosso plano diretor de São Paulo, ele é promissor para Cracolândias. Por quê? Porque ele é um plano extremamente interventor e restritivo. Você não pode construir novas construções em diversos lugares de São Paulo. Mais do que isso, as nossas leis de zoneamento, né, que é basicamente o que você pode ou não fazer com empreendimentos já estabelecidos, etc., são extremamente burras, não tem outra palavra. Então, o nosso centro, ele pode ser muito pouco explorado comercialmente, né? Se você tem um imóvel no centro, você não consegue mudar o uso dele. Se ele é residencial, ele tem que ficar residencial. Você não consegue fracionar ali, por exemplo, a escritura para fazer várias coisas com vários andares de um imóvel gigante e obsoleto que você tem. Você tem ainda, somado a isso, leis de tombamento. Então vamos supor que você herdou da tua família um baita terreno na Cracolândia, enorme lá. Beleza. Aí você tem na verdade você tem um prédio ali de 4 andares que a escada não é permitida pelos bombeiros que você faça uma atividade comercial porque não dá escoamento para fuga de incêndio. Bom, vou construir uma escada externa. Aí o projeto de tombamento fala, não, você não pode, que você vai destruir a fachada. Então, uma lei trava a outra. E isso é a origem de tantos prédios abandonados no centro de São Paulo. Exatamente. Né? Então você cria ali uma área promissora
para que você tenha uma Cracolândia. Aí você soma isso, políticas ideológicas no âmbito de assistência social, né? O que se faz aqui em São Paulo? Para você aparecer muitas vezes como salvador da pátria, como o próprio padre Júlio Lancelotti, você, em vez de descentralizar os equipamentos sociais, né, você faz o contrário, você centraliza. Aí o que você faz? Você pega um monte de prédio abandonado, pega um monte de dependente químico, joga lá para eles servirem de escudo para traficante de droga e ainda colocam um equipamento social que dá um banho e uma comida pro cara do lado. É tudo que o traficante de droga quer, tudo que ele concentra. Você concentra. Concentra tudo ali. Assim, isso aqui não vai acabar se a gente não agir no foco, né? Não é uma questão simplória de você falar assim, vamos dar mais assistência ou vamos encher de polícia dando porrada lá. Não é isso. Tem que mudar o plano diretor da cidade. Tem que mudar o plano diretor, tem que mudar toda a nossa política. E de quantos em quantos anos que tem essa oportunidade de mudar o plano diretor? Essa é uma notícia. De 10 em 10 anos. Agora, escolhemos agora Bruno Covas, agora só depois de 2030 e a próxima revisão. Então Cracolândia até lá provavelmente persistirá. Provavelmente sim. Né? Pelas vai leis. virar Crackle World. Não vai ser mais Disneylândia. Quer algo mais grave ainda que a Cracolândia? Vamos ser pessimistas então. Se você pegar o extremo sul de São Paulo, as regiões dominadas ali por Milton Leite, Enio Tato, do PT, etc., você vê que naquelas regiões que você tem áreas de proteção ambiental, que o governo não consegue dar conta de fiscalizar, você tem muitas invasões do PCC. Tipo Guarapiranga ali, Interlagos, para aqueles lados, né? Então isso o nosso morro tá ali. O nosso, no Rio de Janeiro não tem os morros, o nosso está se criando ali. E aquilo lá está crescendo de maneira exponencial. Daqui 10 anos, talvez a gente tenha uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro, cara. Não é longe de prever um negócio desse. Arthur, deixa eu perguntar sobre jovens, os jovens, né, como dizia o Nelson Rodrigues, vamos falar sobre os jovens. Os jovens votaram no Boulos. Se só os jovens votassem nessa eleição, o Boulos seria o prefeito. Tristeza, hein? O que você acha que... Isso, tudo bem, os jovens talvez tenham uma tendência mais à esquerda, mas cresceu nos últimos anos. Não era tanto assim quando a Dilma ainda estava ali caindo. O que você acha que aconteceu? E qual é a tendência que a gente vê aí? Cara, eu acho que a gente tem no Brasil... especificamente em São Paulo, a elite paulistana, nós temos muito os ricos culposos, né? São aqueles ricos que não tinham intenção de ser ricos. E aí o cara, ele nasce numa família abastada, ele fica com peso na consciência, ele quer mudar o mundo, ele já sei. O meu ato de bondade, a minha empatia vai ser mostrada votando no número 50, porque o discurso do cara é a favor de LGBT, é a favor de inclusão e tarará, então eu vou ser um iludido aqui que vou votar nesse cara. Só que é aquela história, isso não se condiz com realidade quando você põe as cartas na mesa. Você chega pro cara e fala assim, passe livre para todo mundo? Passe livre para todo mundo. Quem é que vai pagar a conta? Isso aí já é outro papo, entendeu? Então, o que a gente tem, e aí eu acho que foi o Nelson Rodrigues até que falou isso, né? Se você pudesse dar um conselho para os jovens, que jovens envelheçam. Porque aí não adianta, velho. Quando você for abrir uma empresa, quando você vê como que é pagar conta, quando você entender que quando você concentra poder e faz esses planejamentos centralizados, você só faz cagada, aí, por experiência, você vai de fato começar a parar de acreditar em discurso de mundo cor-de-rosa. Vivi? Como você ficou depois desse race aí, assim, mentalmente? Essa corrida eleitoral. Saúde, essa corrida, fisicamente eu fiquei 6 quilos mais magro, cara. Perdi 6 quilos e pra um cara do meu tamanho... eu tive que subir no andaime aqui pra dar a mão pro cara aqui, né, velho? Todo mundo fala pra você que você parece maior, né? Todo mundo, cara. É engraçado. Você parece o cara do Mamãe Falei, só que menor, né? Isso sempre acontece comigo. Mas mentalmente muito bem. Porque que acontece? Nós fizemos uma campanha vencedora, apesar de perder. Tem gente que ganha perdendo e tem gente que perde ganhando, que é o meu caso. A gente fez 10% na maior cidade do país, sem dinheiro, sem TV, com a pesquisa e a mídia jogando a gente para baixo. Isso é um número extremamente absurdo. Se a pesquisa desse antes, né, das eleições, 10%, eu não tive, teria por exemplo, 15%, eu não tive voto útil. Sim. Eu tive 10% de pessoas que falaram, eu vou votar aqui acreditando nesse projeto. E não, eu tive 0 de voto útil. Sim. A boca de urna me deu 4%, 5%. Cara, eu tive mais que o dobro. Então, assim, eu não tive voto útil. Isso mostra uma força que assustou a galera. E tem mais uma coisa, como ele mesmo falou. Os jovens hoje estão se engajando muito em política e o Boulos e eu temos esse voto. Muita dessa galera não teve a idade para votar.
Teve muito moleque de 14, 15 anos, ou até de 16 que não tirou o título, até de 17. E que, putz, come bola. E na próxima os caras votam. Então é um potencial que a gente tem que todo mundo tá olhando e falando, caramba, isso aí vai dar em alguma coisa. Então, me deixou muito animado. Eu saí já, vamos pra próxima. E como foi a reação do, se eu posso chamar de mercado, do mercado da política? Os partidos começaram a olhar para você com outros olhos? Você virou uma peça interessante agora pro jogo? Cara, para começar aqui, falar o mercado da política não é algo tão distante. Realmente é um mercado, porque quando você cria uma escassez artificial, que é o caso desse partido político, né, que é um absurdo. Se eu pudesse só entrar rapidamente aqui, vamos supor que eu penso em uma pauta específica para São Paulo e eu não concordo com nenhum dos partidos que estão aí. Eu não posso abrir um partido municipal da casa que eu acredito. É ridículo. Eu tenho que encaixar nos que já estão aí. Então existe um balcão de negócios. O cara sempre fala assim, meu irmão, eu tenho a caneta aqui, ó. Você quer o quê? Você quer disputar? Como é que a gente vai fazer? Existe um mercado. E, cara, comigo a diferença foi nítida. Quando eu fui expulso do DEM para disputar a prefeitura, eu chegava nos partidos e os partidos simplesmente não me levavam a sério porque eles tinham um carguinho na subprefeitura do Bruno Covas. Hoje está diferente, hoje está todo mundo me ligando. Eu cheguei cedo aqui porque eu acabei de voltar do Rio de Janeiro que eu fui ter uma reunião com o partido. Então, hoje é o DEM. Pior que não. Não pode ainda dar uma... Ainda não, mas eu tô conversando com todo mundo. E PT, todo mundo agora está conversando. Não, o PSOL está promissor. PSOL, grandes projetos. Então a gente está conversando com muita gente e agora a gente é levado a sério. Hoje o pessoal senta para ouvir nosso projeto. E hoje, quando a gente fala assim, a gente não vai usar fundo eleitoral, o cara não dá risada, o cara... é real. Você ganhou muito voto, né? Por exemplo, não sei quem viu, mas tem um vídeo muito legal que o Arthur publicou nas redes tal, com uma Ferrari, né? Em que você explica que você poderia ter comprado essa Ferrari com o dinheiro que os deputados usam no mandato que você exerceu. Exatamente. E tal. Não é muito absurdo? Eu sei que é redundante até dizer, mas é inacreditável. Quer dizer, resuma pra gente quais são os benefícios de um deputado. O que ele pode fazer? Olha, cara, eu vou falar... Vamos lá. Se pegar um deputado estadual, ele tem o seu salário, que é um bom salário, né? Inclusive, eu sou o autor do projeto que foi para frente, eles puseram pela mesa, de redução do salário dos deputados. Eu sou o autor desse projeto. E... É mais que o governador, né? Não. Aí era outro papo. Né? O nosso caso era outro. Chegou a crise e tal. Bom, eu falei, vamos reduzir em 50% o salário dos deputados. Aí a mesa falou, ele tá batendo muito nisso, tá criando escopo. Em vez de a gente dar vitória para ele, vamos apresentar nós um projeto da mesa para reduzir 30%. Aí é claro que a maioria dos deputados ficou contra, só que quando você começa a levar publicamente, os caras... a população... Tipo, no grupo privado que já diz, que absurdo, não sei o que lá. Não, pessoal, temos que reduzir aqui o salário. Demais, né? Enfim... Aí que acontece? Você tem auxílio moradia, você tem carro oficial. Quais são os valores? Você sabe mais ou menos? Eu nem sei porque eu lembro de... É muita grana, cara. A Assembleia gastava 1 bilhão e 300 milhões, que é mais do que o HC. Imagina. Que é o maior hospital da América Latina. Imagina, cara. É um absurdo, cara. Né? Só para você ter uma ideia, se você pegar, por exemplo, o orçamento de cultura da cidade inteira de São Paulo, dá aproximadamente 3 vezes menos do que custa a Assembleia. Tudo bem que nós estamos falando de âmbito estadual, mas se você gasta mais com 94 deputados do que com toda a cultura da cidade de São Paulo. 3 vezes mais. Os valores estão errados. Então, auxílio moradia, você tem verba de gabinete, você tem motorista, você tem carro, você tem escritório fora, se você quiser, você aluga um escritório, você aluga uma casa para você, um escritório para você fora, você tem um carro para isso, e ainda você tem mais 30 e poucos mil reais de verba de gabinete para você usar mais ou menos como você quiser. E os funcionários? Mais 22 ou 20... Já imaginou empregar 20 pessoas? Cara, não, mas é uma empresa com um faturamento sério, né? Cara, você que está trabalhando aí, você tem, sei lá, vai na padaria da tua esquina, vai no mercadinho, você tá falando de 10 funcionários, 12. Com todos os turnos e tal. Exatamente, cara. Você vai num posto de gasolina ali, você tem 12, 15. Imagina cada deputado ter 22. E sendo assim, você acha que dá para acabar com a corrupção? Você acredita no Brasil? Porque quando a gente ouve você falando da Cracolândia, eu já me desanimei aqui que mais 10 anos de Cracolândia, eu não vou passar mais por lá. É que aí tem duas coisas separadas, né? Uma coisa é corrupção, outra coisa é gasto institucional. Eu acho que sim, a corrupção é um problema no Brasil, acho que é nítido, só que não é o maior deles, infelizmente. Porque a corrupção ela é nitidamente separada do que é lícito, né? Então você olha e fala assim, isso aqui não pode, prende esse cara, é objetivo. O que nós temos no Brasil é algo mais complexo, que é o corporativismo. Isso é muito mais pesado. Então vou dar um exemplo da briga que nós estamos hoje. Tá. Existe uma tecnologia nova chamada Buzzer, né? Que é um aplicativo. É o Uber dos maravilhoso, ônibus. Isso é maravilhoso, irmão. Pô, imagina que eu vindo do Rio por 10 conto, 20 conto. Aí começa.
o pessoal das empresas começa a criar leis. Então não é coisa ilegal, é coisa que está dentro da lei. Para atrapalhar essas inovações, né? Então isso não é corrupção. Você não consegue prender o cara por causa disso. Sim, né? Você impõe um custo sobre todo mundo. Exatamente. Você não pode, por exemplo, pegar um vereador que votou contra o Uber a favor do táxi e pôr ele na cadeia. Ele votou ali, uma pauta corporativista. Como que você quebra isso? Você quebra isso espalhando informação. Então é muito mais difícil. É pedra sobre pedra para você construir um muro de informação. Então é uma coisa muito mais complexa. Por isso que, se o problema do... Esse discurso simplista de que se não fosse tanta corrupção, o Brasil era um país rico. Não é bem assim. E quem dera fosse. Porque talvez, não sei para vocês, acho que para os olhos de muita gente, quando há uma lei, por exemplo, que um deputado vota o aumento dele, ou coisas do tipo que são tão imorais, soa como corrupto, mas não é dentro da lei, né? É isso, isso é um problemaço que nós temos. E além disso é a gastança, né? O dinheiro que é arrecadado de impostos, que é gasto, e ele não vira... Por exemplo, escola. Em São Paulo, melhor índice educacional do Brasil, 50% das crianças, dos jovens se formam no ensino médio sem saber regra de 3. Então você gastou ali tempo das pessoas, dinheiro, e daí não ofereceu o resultado. Alfabetos funcionais. Assim. Além disso, nós temos a corrupção, nós temos o dinheiro que é gasto com coisas completamente inúteis, como, por exemplo, privilégio de deputado, ou que, pior ainda, que é do Poder Judiciário, porque ainda o deputado tem que pedir voto. Quando a gente vai fazer pressão, eu economizei, tarará. Isso interfere no deputado que não economizou. Sim. O cara está diretamente afetado. Agora tem uma galera que todo mundo tem medo de falar, que é juiz, promotor, etc. Que esses caras não dependem de voto. O cara estudou, prestou um concurso, mérito seu. E ainda votam contra a Constituição, se deixar, exatamente. né? E a gente não está falando só de ministros do STF. Nós estamos falando de rios de pessoas ali que têm privilégios de anos e anos. Cara, até por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você contrata um médico do Estado. Você está falando de um custo de 50 e poucos anos. Por causa da vitalidade do cargo e não sei o que lá. Então, esse tipo de privilégio de pessoas que não dependem de voto direto, isso é um grande mal do Brasil. Sim. Imagina para você ser contratado e ficar, não, a gente vai fechar um contrato aqui de 59 anos com você. O pior é que a gente trouxe algumas detalhe, notícias se você tipo trabalhar aqui. mal, sabe qual vai ser sua punição? Um afastamento vai para casa receber. Vai para casa receber integralmente, sem fazer nada. É basicamente isso. Cara, o nosso Poder Judiciário é isso. Se é um mau promotor, vai para casa e continua recebendo aqui seu salário inteiro. A teta. É isso, é ridículo. A máquina é muito inchada mesmo, né? Muito grande. Muito. E outra coisa, um dos discursos que a gente tem que combater, por exemplo, quando você pega o pessoal do Boulos. Porque o Brasil é um dos países que tem menos funcionários públicos per capita, e é verdade. O que mostra ainda mais a gravidade da situação. Porque se a gente gasta tanto, nós somos um dos países cuja máquina pública consome mais a porcentagem do nosso PIB, está em torno de 44%. Isso significa que nós estamos gastando muito dinheiro com pouca pessoa. Quer dizer que a nossa pirâmide, o topo da nossa pirâmide é ainda menor e ainda mais amplo em gasto. Sim. Então, é difícil, cara, você bater de frente com isso, porque é um discurso que ele é indireto. Ele é um discurso que você vai ter que demorar para informar as pessoas. Você tem que cobrar o deputado para que ele vote contra o privilégio do cara que pode julgar um caso de corrupção dele. Entendeu? Então é complicado. Vivi? Eu vejo que você é uma pessoa mais aberta assim, ao diálogo, né? Hoje em dia, tem muita gente com pouca tolerância com a opinião do outro, não querem conversa, eu acredito nisso, você acredita, você não é mais meu amigo. Sim. Você tem, assim, na sua vida, no seu dia a dia, relações com pessoas que discordam de você completamente? Irmão, primo, tia? Cara, eu tenho uma tia, uma das minhas tias mais amadas, né? Que ela é de esquerda, ela é ultra de esquerda, ela fez parte de toda essa galera revolucionária, né, da época da ditadura, e não da galera que lutou contra a ditadura, da galera revolucionária mesmo, que queria o comunismo no Brasil, petista pra caramba, e eu amo ela, a gente se dá super bem, tenho vários amigos de esquerda, me dou bem com vários deputados de esquerda também, né, eu me dou mal, cara, com pessoas que são, vou dizer um negócio pra você, eu me dou hoje mais mal com pessoas que têm um pensamento ideologicamente alinhado com o meu em alguns âmbitos da direita do que com caras que são declaradamente de esquerda e falam, discordo de você. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, se a gente pegar o amigo do Narlock aqui, lá da CNN, é um cara que eu não me dou mais tão bem. Entendeu? Porque você tá com cisma com os bolsonaristas. Também, pra caramba. Bolsonarista, não bolsonarista que acredita, né? Que até o que eu falei com o Rafinha. Bolsonarista xiita.
bolsonarista xiita, mas também não com o público. A minha questão não é com o público. A minha questão é com o cara que eu sei que o cara não acredita no que ele tá defendendo. Eu sei porque eu conheço o cara. No privado aqui ele me fala outras coisas e o cara passa pano ou o cara finge que ele ser o que não é porque dá like, porque dá view, por causa dessas coisas, entendeu? Queria falar sobre temas polêmicos, segue. Faz Fala aquela aí, Ana pergunta. Você namoraria? Ah, sim, essa pergunta é importante. Não, é porque eu não sei se Acho você é que sim, casado, né? solteiro. É o quê? Eu namoro. Ah, tá. Digamos que Mas você é solteiro. Digamos que você é solteiro, Você namoraria uma petista? Depende. Depende. Duvido. Depende, cara. Depende do quê? Depende, por exemplo. Fala real, em que então. é baseado o seu pensamento esquerdista? De repente são coisas que você consegue conversar e modificar, tal. Às vezes a pessoa... Então você quer mudar a pessoa, mas Não, as uma pessoas não petista mudam. convicta, maravilhosa, que te ama. Aí Inteligente. Inteligente, linda de morrer, será que bom existe? caráter, porém petista. O lance é o seguinte, cara. Cara, é uma pergunta complicada, porque como eu te falei, depende da origem do esquerdismo. Se for um esquerdismo ingênuo, onde você consegue amadurecer a pessoa, beleza. Se for um esquerdismo de interesse, né? Por exemplo, a pessoa de repente ligar. É que o exemplo PT já nem cabe mais tão bem, mas uma psolista. Essa, que é uma pessoa muito mais Ela tem um ideológica. pôster da Manu no quarto dela. Então, Vocês vão uma lá pessoa que tal. claramente tem deficiências na parte lógica do cérebro, certeza. na parte do nosso cérebro que cuida da lógica. Então, talvez eu não admiraria essa pessoa. Mas é difícil dizer isso porque o ser humano é um ser complexo, né, cara? Às vezes tem tantas coisas que você não. Dois temas rápidos. Não, fala, Vitor. Não, é porque eu ia falar, só pra completar, que eu tenho amigas que hoje em dia, que estão solteiras, elas já querem saber em quem a pessoa votou Ô, louco. antes de sair pra jantar ou pra um primeiro Doideira, encontro. né? Mas você sabe que isso acontece muito mais na esquerda, né? Eu não sou aqui, eu não vou vir aqui porque a esquerda é isso, meu lance não é esse. Mas realmente as pessoas engajadas com a esquerda mesmo, principalmente a esquerda menos pragmática e mais ideológica, de pautas identitárias, de cota, disso, de aquilo, essas pessoas são mais fechadas no seu Mais pensamento. intolerantes? São você diria? muito mais intolerantes. No discurso sempre, muito né? mais, né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, é que sem querer puxar a sardinha pro nosso lado, mas o liberal ele tá sempre muito disposto a conversar com todo mundo, mas você pegar um bolsonarista raiz, ele não é tão fechado quanto uma galera do... Porque para um psolista, tipo, raiz mesmo, se você não concorda com ele, você é tipo um fascista, cara. Você é um cara que quer matar negros e judeus e gays. Então não existe conversa com uma pessoa assim. Você conversaria com um cara e fala assim, o Hitler nem foi tão mal assim. Não dá. O psolista, ele olha muitas vezes pra você, né, como se você é um cara que... Eu sei que você passa pano pro nazismo. É assim mesmo. Tem, cara, pra caramba. Pô, você pegar principalmente acho que a gente tá começando a amadurecer um pouco o debate, mas quando você pega os meus vídeos, principalmente os primeiros, tem um vídeo que eu vou num comício era um debate do Guilherme Boulos com o pessoal do MTST, e eu chego e tem dois caras que falam, você não... O que você acha da juventude hitlerista? Oi? Ok, tá filmado isso. Então, assim, esse lance da intolerância mesmo é porque o cara, ele realmente acha que você é um cara que quer matar quem discorda dele. Arthur, séries favoritas que você acompanha e pena de morte. Dois assuntos leves aí pra você Vamos lá. comentar. Pode começar por qualquer um. Vamos lá. Eu não sou muito de série. Eu não gosto de me comprometer em assistir algo que eu vou ter que ficar assistindo muito. Mas uma série que eu indico, eu sou muito fã de cinema, muito fã eu adoro isso. Uma série que ela é bem feita do início ao fim, em todos os aspectos, é Breaking Bad. Pensei que você ia falar Friends. Espetacular. Não, é uma boa série também, mas Breaking Bad Breaking é um dos Bad maiores clássicos, né? Breaking Bad é maravilhoso. Tipo, tudo é bom. Walter na série, White. Tudo é bom. O texto é bom. O texto é bom, os diálogos são bons. A galera é o meio diretor liberal é bom. Pra também, mim, cara, quando o diretor ele já começa errado, tipo um filme mesmo, eu já nem consigo assistir, eu já fico mal, assim, tipo, nossa, eu não consigo nem entrar no filme, já fica ruim. E Breaking Bad, ela é perfeita, nossa, é muito boa essa série. Pena de morte. É uma questão complexa porque eu sou moralmente a favor, mas pragmaticamente contra. Como assim? Eu acho que uma pessoa que de forma dolosa estupra e mata uma criança, por exemplo, essa pessoa não merece, não tem mais o direito à vida, a meu ver. Só que eu não confio no Estado para julgar essa pessoa sem erro, sem margem de erro. Tá. Então não dá para eu pegar e falar assim, não, pessoal, vamos aplicar a pena de morte. Porque se o Estado errar, como é que você volta atrás? Nossa. Sim. Então, por ser cético em relação ao papel do Estado, eu acredito que essa questão, que eu acho que seja moralmente justa, não deve ser aplicada. Entendeu? Então, pra você, uma prisão perpétua resolvia? Castração química, sei lá. Castração química não, Claro. sou contra.
Sou Tá. contra. Do estuprador também, quer dizer. Sou contra também. Tá. Eu acho que Porque, pode de pensar em novo, outras se não dá pra condições. voltar atrás, quer dizer, pela mesma premissa? Não é só isso, tiver cara. errado. Eu acho que fica uma coisa até meio infantil. Tipo, você estuprou, então eu vou te castrar quimicamente. Que tipo de punição imoral e, sei lá, rasa? Eu acho que você pode pensar em Mas você punições acha mais- rasa o estuprador saber que ele nunca mais vai poder ter uma ereção? Eu acho interessante, você não acha? Acabou com o jogo do cara, acabou. O jogo. É moralmente Fazer o quê, né? aceito, é moralmente aceito. Só que eu acho que não é eu não sei te explicar, cara. Eu acho que fica um recado esquisito pra sociedade. Tipo, o Estado. Eu não sei. Eu nunca refleti muito sobre esse tema, mas a princípio me causa estranheza. Então, Na Arthur, Loki. duas perguntas Opa, aqui. fala Marinho. Na sua caminhada, na sua campanha, a internet com um monte de sabichão te ajudou ou te prejudicou em relação? Eu sei que você ia tomar muita porrada, mas tem muita gente que te apoia também. No seu ponto de vista, a internet ajuda ou atrapalha hoje em dia? Com esse monte de gente, tanto comentário, tanta gente que sabe de tudo. Assim. Eu acho que ajuda muito, porque o que acontece é o seguinte: muita gente fala, essa onda de fake news, a internet potencializa essas teorias de conspiração, etc. Só que isso sempre existiu, cara. Se você pegar nos tempos bíblicos, na Bíblia está escrito ali que houve um julgamento baseado em fake news. Né? Então, a gente sempre foi vítima disso. E no nosso mundo moderno, o que acontecia antes da internet se popularizar é que você tinha muitas narrativas sempre se tornando públicas apenas através de grandes intermediários. Né? Então, por exemplo, tem aquele caso muito lendário da Rede Globo, né, nos anos 90, que eles destruíram a vida de um comerciante de uma escola porque eles soltaram uma fake news que houve um estupro ali dentro Escola e base, né? destruíram a escola do cara e o cara não teve nem Hoje não. Hoje você fala, a internet dá voz a um monte de gente louca, por exemplo, um Olavo de Carvalho da vida? Dá, mas também dá Voz a você. Voz a eu que vou falar, olha que velho maluco, entendeu? Fê, É isso. a internet, por sinal, está se manifestando aí. Sim, a internet está se manifestando. E o nosso querido amigo, ele tem um nome muito peculiar. Heraldo sem H. É isso. Porque Heraldo era pra ter H? Heraldo, não sei. Acho O que tá Harold. O Harold. Então é o seguinte, quais seus planos para 2022? E aí, engatando nessa pergunta, já que você falou de pena de morte, etc., queria saber e legalização de arma, eu queria saber sua opinião sobre legalização das drogas, maconha e etc. Pois é. Excelente pergunta. Vamos lá. 2022, então, primeiro. 2022, governador. Eu quero sair para o governo. O nosso projeto ele tem de ter protagonismo. Nós não vamos mais nos enganchar em projetos de terceiros. Tá. Isso não dá certo. Mas eu concordo com parte. Você fica com o ônus e não fica com o bônus. A gente não negocia secretaria, a gente não negocia cargo. Então, a gente só fica com o ônus de ter apoiado uma pessoa que às vezes vira 180 e vai para outro lado. Você fala, não, mas não era isso que você tinha me apresentado. Né? A gente teve isso várias vezes. Então, acabou. Nós vamos ter projeto independente, nós vamos ter o protagonismo. 2022, governo. Relação à descriminalização de drogas. Também é um tema complexo. Eu sou moralmente a favor da descriminalização de qualquer droga. O problema é que a gente não pode ser o liberal bobo que vai dizer o seguinte: isso não tem nenhum efeito sobre a nossa sociedade. Então, eu acho que esse debate deve, em primeiro lugar, ser federalizado, ou seja, cada estado deveria legislar sobre matéria penal, a gente deveria amadurecer a nossa democracia, no sentido de nós, população, estarmos mais próximas dos legisladores, e a partir dali, você começar a discutir, por exemplo, vamos descriminalizar a maconha aqui para ir no sentido que tal lugar deu certo e a gente vai mais ou menos por ali, né? Eu acho que hoje a gente não pode bater a mão na mesa e falar assim, descriminalização dá certo e descriminalização não dá certo. Nós não temos, como eu falei, variáveis isoladas e casos de sucesso em ambos os aspectos que você possa tomar como exemplo. Então, qual que é o antídoto para isso? Em vez de você fazer uma experiência social com um país de 200 milhões de habitantes e, descriminalizar e ver o que dá. Não, peraí, calma. Vamos federalizar, vamos amadurecer o nosso debate, vamos fazer uma experiência aqui. Pô, deu certo, ou deu errado, vamos nesse caminho. Aí, de forma conservadora, a gente pensa em como moralizar isso. Não pode Fala ser aí, por Naló. cidade? Não pode ser por cidade? Eu acho Desde estado? Mas aí fundamental. você vai criar um turismo da droga, não vai? Sim, mas Aí sim, liberou a maconha em Mogi das Mas Cruzes. hoje- Mogi das Cruzes. Isso já acontece. Florescendo a economia de Mogi das Cruzes. Mas aí Por então seria um exemplo, aspecto positivo. Pede né? DJ, aí ele muda pra Mogi. Não, porque se você pensa que é tentativa e erro, quer ver onde deu certo, onde deu errado, quanto mais tentativas, melhor.
Exatamente. Sim, Por exemplo, sim. nós temos diversos modelos diferentes de descriminalização de drogas. Você pegar o Colorado, fez de um jeito completamente diferente do Recreativo, Uruguai. né? Uruguai estatista. O Uruguai tipo, criou a maconhobras, tá ligado? E aí, se você é traficante, você virou um contrabandista. Não, cara, tá ferrado. Né? E Então, no Colorado é meio que o mercado de vinho, né? Muito parecido. Você tem maconha mais amadeirada, a maconha mais... E lá é Aí você tá liberado sabendo o uso muito, hein, recreativo, Narlock, né? Narlock, conta mais dessa liberação no Colorado pra gente. Como é que tem lá? Mas eu preciso... Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Posso perguntar? Pode, óbvio. Cara, você é produto aí de um movimento contra o PT, né? O MBL também, coisa ali que eu também participei, que culminou com a vitória do Bolsonaro. Que você acha que é qual é a minha pergunta? O que o Bolsonaro está fazendo com esse movimento hoje? Você acha que ele é uma mola propulsora para a esquerda? Ou ele está... Porque ele ainda é líder das pesquisas. Então talvez ainda ganhe a próxima eleição. E está fazendo aí algumas reformas. Você não vê nada de positivo? nada. Eu não vejo nada de positivo no governo Bolsonaro. O que acontece é o seguinte: nós acreditamos. Em nenhum momento eu achei que o Bolsonaro fosse um mito ou que ele fosse ser um puta presidente. Em nenhum momento. Tanto que eu só apoiei ele no segundo turno, quando foi dicotômico, o PT ou o Bolsonaro. Onde o Bolsonaro, ele se comprometeu com a agenda de comprometimento de combate à corrupção, de liberalismo, de liberdade de mercado, etc, etc. Quando entrou, a gente já viu logo de cara que não era nada disso. Dentro disso, a gente tem dois aspectos. O primeiro aspecto é eleitoral, que me interessa menos, que é o lance de... O Bolsonaro ainda vai ganhar a próxima eleição? Ninguém sabe, né? O Bolsonaro está com uma popularidade artificial, né? Ele está comprando popularidade através de auxílio, ele está fazendo basicamente o que o Lula fez, está perdendo ali a hegemonia na classe média, quem vira voto, inclusive das classes mais pobres e das classes mais ricas, e principalmente em São Paulo. Classe médica? Classe média, desculpa. Classe média. Eu não sei se eu falei médica, porque estavam os médicos aqui, sei lá. Mas o lance é que Eu também acho que médico influencia muito. Mas enfim. É verdade. Não, a elite intelectual da nossa sociedade, sejam os médicos, com certeza influencia. Mas a classe média, a classe trabalhadora, a meu ver, é quem faz ali a diferença na hora do voto. Isso é o suficiente para ele perder a próxima eleição? Não sei. Eu provavelmente acho que não. Eu acho que a gente vai ter a reeleição do Bolsonaro em 2022. Não dá para saber. Ele é tão atrapalhado que é capaz ele... Né? A gente tá vendo ele derreter tão mais rápido do que a gente imaginou que vai saber. Mas agora o que importa para mim é justamente a traição às pautas que nós acreditamos. Então o que aconteceu, e eu vou até contar uma parte de bastidor aqui, que hoje eu estou muito mais à vontade de contar. Que bom. Quando em 2019 a gente começou a brigar muito pela reforma da Previdência, porque a gente tinha brigado em 2017, tem que reformar a Previdência. Todo mundo, cala a boca, vocês estão defendendo o Temer. Que Temer, meu irmão, que Temer? Nós queremos reforma da Previdência. O Eduardo Bolsonaro falou, não tem déficit na Previdência. Mesmo discurso do PSOL. Vocês estão vendidos pro Temer. Trazendo soluções para a Exatamente, Previdência. enfim. Beleza, deu aquela zica lá das denúncias do Temer e tal, acabou a reforma. Em 2018 a gente começou, gente, o próximo presidente tem que reformar a Previdência, beleza, ganhou o Bolsonaro, Previdência. Na briga pela Previdência, lá em janeiro de 2019... Podia ter pegado o projeto do Temer, né? Enfim, tá lá. Não, cara, a gente já começou a ver que o cara não tá lutando pelo Brasil, ele tá lutando por ele, ali já começou. E aí foi em maio de 2019, quando teve aquela fatídica manifestação, que engraçado, né? Hoje a gente pode falar com tranquilidade. Tinham 4 pautas, as 4 pautas o próprio Bolsonaro foi contra, então vamos lá. COAF com o Moro, o próprio Bolsonaro destruiu o COAF. Lava Toga, o filho do Bolsonaro articulou contra a Lava Toga. Reforma de 1,5 trilhão da Previdência, o próprio Bolsonaro enxugou a reforma, né? Enfim. E tinha mais uma que eu esqueci, que era a PEC da prisão em segunda instância. A gente tá vendo o Bolsonaro articular contra. E desmontando a Lava Jato, né? Tentando desmontar, né? Exatamente. O que acontece? Quando isso começou a acontecer, lá em maio de 2019, quando ninguém estava vendo, nós entendemos isso e a gente começou a entender ali quem era canalha da nossa trincheira. Eu vou dar um exemplo para você e o cara que tá me assistindo sabe quem é. Sexta-feira, eu mandei uma mensagem pra esse cara, é um cara famoso, eu vou preservar o nome dele por enquanto, mas um dia essa história vem à tona. Conta pra gente. Ô meu, e aí, tal. O Leandro conhece muito bem. Ô meu, e aí, como é que a gente vai com a manifestação? O cara, nós temos que ser contra, isso é um absurdo. Eu falei, também acho, vamos bater contra, demorou, tudo certo. Pô, beleza, nos posicionamos contra, eu peguei um voo pra Salvador, tava indo pra Salvador, 3 horas de voo, sei lá quanto. Quando eu chego, tá o caos. Vocês são traidores, beleza. Passou o final de semana, passou... sábado. Peraí, tô perdido. Qual manifestação? Aquela do 25 de maio. Que era a favor dessas pautas, que foi a grande briga que a gente teve.
Isso foi na semana antes, ou sei lá quanto tempo, né? Que era foi um final de semana antes da manifestação. Aí chegou no sábado, esse cara me ligou, e aí, eu vou continuar coerente aqui. Então vamos junto, então demorou, vamos junto, vamos contra. Pô, o Paulo Guedes tinha pedido pra gente, vocês têm que acabar com essa manifestação, que isso vai ferrar a nossa reforma. Eu falei, eu sei. Beleza. Chega na segunda de manhã, o cara nesta emissora aqui, não, veja bem, quem é contra a manifestação só pode ser contra o Brasil. E não sei o que lá. Eu falei, nossa, para. Entendi. Que isso? Ô, que é isso? Então ele viu uma oportunidade ali. Irmão, então é o seguinte, ali a gente já viu quem é rato. Ali a gente já viu quem é de verdade, quem é rato. Só que olha como o mundo roda. Todos os caras nessa época me bateram muito. Caras até do YouTube. Você pega Diego Rox, Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, o cara lá do Bop, que você tem que rir, tem que fazer rir, o Sandro Rocha, é o nome dele. Todos eles, esse MBL vendido, não sei o que lá. Hoje, todos estão falando. O Bolsonaro nos traiu e os caras estavam certos, não sei o que lá. E eu nem culpo esses caras, porque esses caras realmente defenderam o que acreditaram e hoje defendem o que acreditam, ainda tendo sangrado. E o resultado que a gente vê hoje, na verdade, é bom para nós. Hoje a gente vê que a gente foi vanguarda de um discurso independente que deu resultado nas urnas. Sim. E decepcionou os Minions. Porque os caras falam, vocês derreteram, acabou, e não sei o que lá. E de repente a gente sai gigante. Opa, peraí. A coerência está começando a dar recompensa. Então, de fato, hoje, quem teve coerência no último ano e meio aí, está colhendo fruto de quem não teve. Arthur, o que o brasileiro que nos ouve, o paulista especialmente, que agora viu você acabar ficando em... Acho que foi quinto, né? Quinto. Acabou em quinto na eleição. O que o paulista pode fazer, o paulistano deve fazer para, por exemplo, cobrar uma boa gestão do Covas? Agora que a sociedade está um pouco mais politizada, né? E todo mundo fala disso. O que as pessoas podem fazer na prática para não ficar só no discurso de bar e no Facebook e tal? Olha, cara, em termos de política municipal, o que você pode fazer é cobrar o teu vereador, porque ele é muito mais sensível ao teu voto do que o prefeito, né? E como é que cobra o vereador? Vai no Instagram do cara? Uma rede social, vai no gabinete dele, manda e-mail pro e-mail oficial. Isso incomoda muito o vereador, cara. Você tem ali 200 pessoas ligando pro cara, por mais que a opinião do povo seja uma, o cara fala, porra, tem 200 pessoas me ligando. Isso é o telemarketing que a gente falou do outro dia. É verdade. Isso funciona muito. Porque minha dúvida, muitas vezes eu pensava, se eu vou lá reclamar com um político que não me representou, eu ajudei a eleger ele não fez a parte dele, ele nunca vai me responder. Né? Eu vou mandar lá um direct, ele não vai ler, acabou. Vou mandar um e-mail, não vai vir resposta. Não é bem assim? Não tem é uma bem ouvidoria? Assim. Pode ser que você não tenha resposta, mas você com certeza vai ter uma assessoria olhando e falando, cara, tem uma demanda aqui contra isso que você está fazendo. E o lance é o seguinte, vamos falar a verdade do Bruno Covas. Bruno Covas não pode mais se eleger, ele é um cara que ele vive de sobrenome, né? Ele vive de políticas partidárias, ele já é um cara afastado da opinião pública, todo mundo que votou nele não votou com orgulho, votou porque era o que tinha. E então ele é um cara que, basicamente, pressão sobre ele, não sei se funciona muito, é um cara que está muito ligando para isso. Agora, se você fizer pressão na base dele, porque como que ele ganhou? Ele fechou Podemos, PP, DEM, Avante, ele fechou todo mundo. Se você for na base desse cara, for nos vereadores do governo, e falar, meu irmão, eu não voto mais em você se você não for contra ou a favor disso. O cara treme. E aí você começa a gerar uma demanda do legislativo para que o executivo paute algo ou não paute. Então, o caminho para cobrar a cidade de São Paulo hoje é vereador. Vá para cima do vereador e cobre. Últimas considerações, galera. Estamos perto de encerrar o Tudo um pouco, infelizmente. Super legal com o Arthur Duval. Fala na loja. Ser deputado estadual não é meio chato? Cara, é pouco relevante. Não é pouco relevante? Cara... Eu sei que você não vai concordar comigo, é verdade? Concordo. Sério? Cara, ser deputado estadual, você infelizmente fica com o residual legislativo da nossa Constituição. Né? A Constituição, ela delega muito poder para a União, muito poder não, mas poderes para o município, e o que sobra vira deputado estadual. O lance é o seguinte, você ser deputado estadual é o trabalho perfeito para quem quer ser vagabundo. Você vai trabalhar pouco, você fica apagado, você não precisa militar, não precisa brigar com ninguém e tá de boa. O lance é que, no meu caso, é justamente isso que dá força pra gente sempre crescer e mostrar coerência. É que eu não sou um deputado, eu sou um militante que tem mandato. Então, no meu caso, o trabalho não para. Sim. Né? Então, por exemplo, teve, sei lá, um negócio que não tem nada a ver com a minha pauta estadual. Eu tenho que atuar, porque as pessoas esperam de mim que eu cobre, por exemplo, que a gente não deixe o STF legislar sobre reeleição na Câmara Federal. Né? Lava-toga. Pô, eu como deputado estadual não tenho nada a ver com lava-toga. Eu peguei um avião, fui para Brasília fazer pressão e colher assinatura de senador. Então, o militante, ele tem um trabalho independente do seu mandato. Né? E dentro do meu mandato, como eu sou um cara independente e acredito nas minhas pautas, eu arrumo as brigas que muitas vezes são inconvenientes para quem quer passar desapercebido.
O meu é o oposto. Eu não quero passar desapercebido. Ao contrário, eu quero dar luz, quero jogar um holofote em tudo aquilo que eu acredito estar certo ou errado. Então, no meu caso, o trabalho é muito mais de militante, né, do que de deputado. Mas se você quiser ser um vagabundo, eu te aconselho esse emprego, cara. Arthur, seu recado final para quem nos ouve, pra gente encerrar o programa de Cara, hoje. meu recado final é o seguinte, cara. Quem não votou em você, ou quem de repente está em dúvida do que fazer em 2022. Olha, aí. pesquise sempre o teu candidato, pesquise sempre o teu militante, porque se você ficar apaixonado, né, numa tese e não olhar evidências, você vai ser minion de alguma coisa, seja de uma causa, seja do partido, seja de alguém. Então, esteja sempre aberto a mudar de opinião de acordo com novas evidências. É isso. Pô, eu acredito que tal cara é um cara legal. Pô, veio evidências aqui que esse cara não é tão daquele jeito que ele se apresentou. Mude de ideia, cara. Seja um cara aberto a discutir e abrir mão das suas paixões. Muito bem. De tudo um pouco hoje recebeu Mamãe Falei, Arthur Duval. Muito legal. Espero que você que nos acompanhou pela Panflix, pelo YouTube, tenha gostado, que a gente tenha respondido algumas das suas dúvidas. Topa voltar durante essa corrida governamental? Certeza. Assim que vocês chamarem, estou de volta. Eba. E obrigado por terem me chamado, cara. Prazer enorme ter você com a gente. Mamãe. Fala, Marinhão. Seguinte, queria mandar um abraço pro Meirelles, nosso novo guitarrista, pro Diogo Portugal, nosso baixista, e queria convidar o Arthur pra fazer uma batera com a gente. Vamos lá. Aqui quem sabe faz ao vivo. Partiu batera com Mamãe Falei. Enquanto ele se arruma, a gente vai se despedindo de você em casa. Sim, pô. Semana que vem tem muita coisa legal no De Tudo Um Pouco. Seguiremos com transmissão ao vivo até o dia 24 ou 23. Logo antes do Natal. 23. E amanhã tudo pronto, temos cara? programa também. Bom, você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, uma ótima noite, ótima semana. Amanhã tem programa também, amanhã tem bastante coisa divertida. Tem as senhorinhas, como chama Nossas Senhoras? A voz da razão. A voz da razão, as Adoro avós esse que vem nome. trazer um pouco de razão pra nossa vida. Então é isso, agora a gente fica com Banda Maquinamente. Sai Eduardo Careca, baterista, entra Mamãe Falei na percussão. Partiu sonzeira. Mamãe Toquei. Rádio Jovem Pan, Mamãe Toquei. Solta o som, rock and roll. Saiu da política e virou rock and roll agora. É isso, aqui de tudo um pouco, meu irmão. Voar alto, Ó, azedou pro Careca. através do sol. Voar alto, atrair o bom sentimento. Através do sol. Na minha cabeça todo mundo é igual. É igual. Não adianta ser humano de miga. Não adianta, não. O obstáculo é um loop natural. Ainda dá tempo de mudar o seu final. O seu final. É voar alto, atrair o bom sentimento. Através atrair o bom. Na moral, com tudo vai, na moral. Com tudo vai. De tudo pouco, na moral. Com tudo vai. Se eu sei, e a mamãe falei. Arthur Duval. Viva o rock and roll maquinamente, caralho.